E aí, pessoal, beleza? Esse vídeo aqui é um treinamento, né, que eu fiz lá com a Fabuloso Shop, tá? Então, é uma oportunidade bacana aí para quem tiver interesse de vender suplementos, né, e alguns artigos de treino e tudo mais, no modelo sem estoque de dropshipping, né? Então, aqui a gente vai ver como criar conta de vendedor do zero, como criar o primeiro anúncio, né, alguns detalhes importantes para a gente estar atento na criação de anúncio, otimizar o anúncio e algumas outras configurações gerais na plataforma, né? Então, se tu tem interesse aí de saber como que funciona o trabalho ali de dropshipping, de vender online dentro dos canais, né, de marketplaces. Então esse vídeo vai ser bem bacana para te ter uma ideia de como se faz isso. Se tu já iniciou, é interessante que tu possa rever os detalhes, né? Pode ser que alguma informação aqui que a gente vai ver no curso tu não conheça, não saiba. E então é isso, né? Vou deixar na descrição também um link, se vocês tiverem interesse de conhecer mais sobre a Fabuloso Shop, né, e como tá vendendo aí suplementos, acessórios de treino no modelo sem estoque, nos principais canais de venda. Então vocês podem estar acessando esse link, ele vai levar para o WhatsApp lá da Fabuloso Shop e lá vocês podem pedir mais informações, né, de como se cadastrar, como ter acesso ao catálogo e como que funciona o trabalho deles exatamente. Então, espero que vocês aproveitem aí o vídeo. Qualquer coisa, deixem aí nos comentários. Bem-vindos então ao módulo de Shopee, né? Nesse curso a gente vai ver como criar nossa conta de vendedor, né, da forma correta, criar nosso primeiro anúncio, né, alguns detalhes dentro da criação do anúncio, uma navegação ali geral pela plataforma, né, alguns insights e dicas também para começar da forma certa e poder ter as primeiras vendas, né, da forma mais rápida possível, fechou? Então vamos para a tela do meu computador, né, e de novo, aproveitem para assistir o curso e já ir aplicando aí do lado de vocês, para o quanto antes vocês já terem a conta de vocês, já terem os anúncios rodando, né, e que vocês possam também logo logo já estar fazendo as primeiras vendas, fechou? Vamos para a tela do meu computador então. Bom, aqui no site da Shopee oficial, né, shopee.com.br, se vocês já tiverem uma conta como comprador, né, vocês vão poder acessar essa mesma conta, né, e depois eu mostro o passo que vocês vão precisar fazer. No caso de não ter nem a conta de comprador, né, vai ser por aqui que a gente vai entrar então, né, aqui a gente tem novo na Shopee, a gente vai clicar em cadastrar, né, e aí ele pede para entrar com o número de telefone ou essas outras formas de login. Né? Feito isso, ele vai pedir alguns dados, né, para estar validando aí essas informações e então liberar a conta de vocês, tá? Como eu já tenho conta e a Shopee ela fixa a conta por telefone, né? Ou seja, eu não posso criar uma outra conta com outro e-mail, né? Se eu não tiver um outro número de telefone para vincular, né? Ela realmente deixa cada conta vinculada a um número de telefone, tá? Então, eu vou passar esses passos que vocês vão fazer aí e aí já vou mostrar o painel lá na tela de vendedor. Uma vez que vocês estiverem logados, então, vai aparecer o nome do usuário aqui que vocês criaram, né, na direita. Vocês podem colocar aqui em vender na Shopee, certo? Então, quem não tiver o cadastro, ele vai pedir mais algumas validações e informações, né? E feito isso, então, vocês vão entrar nesse painel que realmente chama-se a central do vendedor, né? Um ponto importante ali no passo anterior é que vocês podem criar a conta na Shopee, tanto no CPF como CNPJ. O indicado sempre é que vocês já possam começar com um MEI, né, que já tem um CNPJ. Tá? Isso sempre vai ter maior relevância nas lojas, né, nos canais de venda, seja Mercado Livre, Shopee ou qualquer outro. Né? A plataforma dá muito mais credibilidade para alguém que inicia com o CNPJ. Né? Mas, de novo, é possível iniciar com o CPF, né, ou com o CNPJ. Então, essa opção, quando vocês iniciarem o cadastro, ela vai aparecer para vocês. Vocês podem começar com o CPF e depois, quando abrirem um MEI, vocês podem transformar essa mesma conta em uma conta PJ, né, pessoa jurídica. Aqui na central do vendedor, então, a gente sempre vai abrir nesse mesmo painel, né? Essa conta é uma conta nova, então ela não tem movimentações, ela não tem as informações, mas basicamente a gente tem aqui lista de tarefas que são ligadas principalmente aos pedidos, né, ou anúncios. Então a gente tem aqui envios a processar, processados, alguma devolução, cancelamento, né, e produtos banidos. Se a gente, né, anunciar algum produto ali que não está de acordo com a plataforma ou alguma informação, vai aparecer isso aqui. Nas informações gerenciais, a gente tem então aqui a questão de vendas, visitantes, cliques, né, número de pedidos, a taxa de conversão. Tudo isso aqui geralmente mostra no dia, né? A gente pode depois abrir um painel onde tem mais detalhes, mais abertas nessas informações. Quando a gente está investindo em publicidade e ads aqui dentro da Shopee, então a gente também tem essas informações do orçamento e resultados, né? E aqui algumas outras informações. Aqui campanhas seriam campanhas oficiais da própria Shopee, como 10 do 10, 11 do 11 e assim por diante. A primeira configuração que a gente vai fazer aqui vai ser a configuração do endereço, né? Então a gente pode ir primeiro no perfil da loja, já que vocês vão estar recém
vocês vão estar recém-iniciando, né, o cadastro de vocês, porque aqui no perfil da loja, o que a gente pode fazer? A gente pode colocar ou editar o nome da loja, né? Pode criar uma logo e inserir aqui, e também uma breve descrição da loja, né? Vocês podem colocar isso, que os clientes, quando acessarem a página da loja de vocês, eles vão ver essas informações, certo? Aqui ao lado, verificação de cadastro, ele vai mostrar que o cadastro de vendedor está validado, né? Caso esteja pendente de alguma avaliação, é aqui que aparece isso também. Mas o que importa para nós agora é aqui em configurações da loja. Aqui ele tem diversas informações que vocês podem navegar também depois e configurar, né? Ele abriu aqui diretamente em notificações, então aqui é interessante a gente deixar ligado, ativo, né, as notificações de pedido, de anúncio, porque aí a gente vai receber essas notificações por e-mail, né? Sempre que entrar um pedido ou alguma informação relevante, né, de anúncios que a gente tenha na nossa loja, tá bem? Vamos pular aqui para envio. Né? Envio, então, canal logístico, toda conta nova que iniciar, ela vai iniciar com os correios, certo? Conforme a gente tem uma quantidade de vendas e performa ali dentro da Shopee, aí a gente vai acessando outras formas de envio, certo? É importante também ressaltar aqui, o CNPJ é muito importante nos marketplaces para a gente acessar modelos de logística que sejam mais competitivos, né? Na Shopee não é diferente. Então, quando a gente tem o CNPJ e a loja já está performando, tem uma quantidade de vendas, né, bacana, então a gente começa a acessar uns modelos logísticos que são mais rápidos e de menor custo para o cliente, né? Então, ter isso em mente, que no CPF a gente acaba ficando mais limitado ali a correios, basicamente. Tá? Aqui em gerenciamento de endereços é onde a gente vai, então, verificar os endereços que a gente tem cadastrado na conta, né? Para quem já tem a conta como comprador, já vai trazer geralmente o próprio endereço residencial, né, como endereço padrão. Mas aqui o que a gente precisa fazer? A gente precisa ir em adicionar endereço, certo? E então, completar todas as informações que a gente tem lá na plataforma da Fabuloso Shop. Então, aqui na plataforma da Fabuloso, né, na primeira aula de boas-vindas, a gente tem as informações de endereço, que é o que a gente vai precisar utilizar para cadastrar lá na Shopee. Aqui, então, como eu já tinha feito o cadastro, né, eu vou colocar para editar, mas o nome a gente pode colocar Fabuloso Shop, né, para identificar e saber o que é. Vai pedir um número de telefone, né, precisa preencher. E aqui o endereço, então, o CEP, conforme a gente tem aqui, né, na plataforma da Fabuloso. Aí a gente confere o estado, cidade, o bairro, a rua, aí preenche com o número, né? Complemento não temos nesse caso aqui da Fabuloso, né? Realmente só a rua, número, bairro, cidade, estado. E o que a gente precisa fazer aqui nesse caso da Fabuloso, né? Que vai ser o endereço onde a gente vai estar enviando, né? As nossas mercadorias, elas saem desse endereço. Então a gente precisa deixar como endereço de coleta e endereço de devolução. Para quando tiver uma venda e tiver um problema, um arrependimento, essa mercadoria ser devolvida lá para o centro de distribuição da Fabuloso, né? E não para nossa residência. Então, uma vez feito isso, a gente vai ver que o endereço vai ficar aqui, então, e com essas informações de endereço de coleta e endereço de devolução. O endereço estando, né, com essas informações, então a gente garante que o cadastro está certinho e a gente pode partir para as próximas configurações. Bom, aqui também outro ponto importante, ó, nesse livrinho aqui em cima é o centro de educação da Shopee, né? Então se a gente clica, ele vai abrir em outra aba, né, o centro de educação do vendedor, e aqui a gente tem diversas informações, né, para a gente realmente aprender a utilizar a plataforma e vender, certo? Então tem nível básico, intermediário e avançado. Então aqui sempre tem alguma notificação, novidades, né, sempre importante estar conferindo, porque aqui tem bastante informação que vai ajudar, né, a gente a ter sucesso com a nossa loja dentro da Shopee. Mas nesse momento, o que eu quero mostrar para vocês? Né? Feita a configuração do envio, agora a gente vai entrar no programa de frete grátis. Vocês podem pesquisar aqui na barra de busca com programa frete, e aí ele já vai trazer alguns artigos, né? E a gente pode entrar nesse primeiro aqui, programa de frete grátis, tá? O que acontece? A Shopee trabalha com esse programa de frete grátis, que é o que? O vendedor pode optar, né, por fazer parte dele ou não. O que muda? Se a gente não participa, a gente não entra, né, na campanha de oferecer frete grátis em produtos acima de R$19, certo? E também mudam as comissões que a plataforma vai cobrar, certo? Quando a gente participa do programa, então a comissão que a Shopee cobra da nossa venda, ela é maior, né? Mas o que é o meu conselho aqui? Eu nem vou falar de não ter o programa de frete grátis, né? Porque realmente não convém, né? Vale muito mais a pena a gente
ter uma comissão maior a ser paga, né, para a Shopee, mas contar com esse programa de frete grátis, porque isso traz muito mais conversão, né? O cliente, quando está navegando e buscando um produto, o frete grátis conta muito na decisão de compra, né? Então a gente vai tratar aqui sempre, né, como se a gente participasse do programa de frete grátis, tá? Porque isso vai interferir depois da nossa precificação, né? Porque a gente vai considerar as comissões e as taxas participando do programa, certo? Então aqui nessa tela vocês vão poder ler e ver mais informações, né? Mais abaixo aqui a gente tem, ó, como participar do programa, certo? Então a gente pode ver que é via formulário, tá? E a inclusão no programa acontece no dia seguinte à solicitação, né? À noite, às 22h45, certo? Então a gente pode entrar aqui no formulário. E aí ele é bem simples, né? Ele mostra aqui as informações, então, que a sua loja está optando pela entrada, né, no programa de frete grátis, né, com frete grátis para compras acima de R$19 e em fretes que sejam até R$20. Então tem essas cláusulas, né, mas muitos produtos realmente se encaixam nisso, tá? E aí é só a questão de confirmar que tu está logado na conta, né, de vendedor, que tu quer acionar esse frete e declarar que leu o artigo, aceita os termos e enviar, certo? Então naquele prazo ali informado, a conta de vocês vai estar dentro do programa de frete grátis. Voltando para nossa central de vendedor, então, a gente vai aqui, sempre que quiser voltar para o painel inicial, a gente pode ir em Home aqui, tá? E aí a gente vem nessa tela inicial. Aí agora a gente vai entrar no cadastro, né, do primeiro anúncio, do primeiro produto. Mas eu quero aproveitar para comentar algo antes. O que acontece? O nicho que a gente trabalha na Fabuloso Shop, que são de suplementos, a Shopee exige que a gente tenha CNPJ com o KNAI, né, o código ali cadastrado, para comercialização desse tipo de produto. Do contrário, ela não deixa a gente anunciar, tá? Então eu vou tentar fazer um primeiro anúncio aqui de uma creatina, por exemplo, só para vocês entenderem. Ou seja, quem estiver trabalhando com CPF nesse primeiro momento não vai conseguir anunciar grande parte do catálogo da Fabuloso, né? Vai conseguir sim anunciar, por exemplo, acessórios de treino, né? Ou alguns outros produtos ali que não se encaixem aqui nessa restrição da Shopee, certo? Mas se quiser ter acesso a todo o catálogo, né, poder anunciar todo o catálogo, vai ter que trabalhar, né, no mínimo com o MEI, né, aqui no caso da Shopee, certo? Para cadastrar um produto novo, né, a gente vem aqui, tem essa seção de produto, né, em produtos, aqui seria o nosso catálogo, né, quando a gente tiver produtos cadastrados, eles vão aparecer nesse painel. E aqui em adicionar produto, então a gente tem algumas opções, né? Nesse caso a gente vai fazer uma listagem única, certo? Mas quando vocês forem listar um kit ou converter um produto que é individual para um kit, então são essas, né? A gente tem essas opções aqui também. Mas a gente vai fazer o cadastro de um produto individual. Então, na listagem única, ele vai abrir a tela aqui de cadastro de produto. Antes de entrar no detalhe, né, do cadastro do produto e todos os detalhes que a gente precisa estar atento, eu vou fazer então esse teste de anunciar uma creatina para a gente ver o que acontece, certo? Vamos pegar aqui a imagem que a gente pegou lá do site da Fabuloso, certo? O nome do produto, então, a gente vai pegar lá do catálogo da Fabuloso, certo? Ó, vamos pegar essa terceira aqui, que é da Integral. Então, a gente pode copiar e colar aqui. Eu só removo os parênteses e vou também adicionar a marca. Tá, perfeito. Então, aqui a categoria na Shopee, ela puxa, né, conforme o nosso título. Então a gente precisa ver aqui, categorias recomendadas, né? Esportes e atividades ao ar livre, equipamentos fitness, musculação. Ou beleza, cuidados com o cabelo, a gente consegue ver que não condiz com o nosso produto, né? Então o que a gente pode fazer? A gente pode copiar o nome do nosso produto e pesquisar lá na Shopee. Né? Navegando como se fosse comprar, certo? Então a gente pode pegar aqui um que tenha um número ok de vendas, por exemplo, esse 10 mil vendas, né? A gente pode entrar nesse anúncio. E aí a gente pode ver qual categoria, né, que esse produto está aqui anunciado. Então a gente pode ver que está em saúde, suplementos alimentares, fitness. Aí a gente vai voltar aqui e a gente vai aqui no campo de categoria, no lápis aqui para edição, e aí a gente vai em saúde, suplementos. Aí a gente já pode ver que ele vai nos barrar. Ó, a gente pode ver que na categoria de suplementos alimentares, que é a categoria correta desse produto, a Shopee não deixa a gente seguir, né? Ó, aqui teríamos, né, bem-estar, fitness e suplementos de estética, suplemento nutricional. Então aqui ele não vai permitir. E aí ele nos dá esse aviso, né?
Impossível incluir o produto, essa é uma categoria proibida ou restrita, mas não a categoria em si, né? Porque se a gente clica aqui em Veja mais detalhes, aí a gente consegue entender o porquê, certo? Que a gente não consegue. Ó, então tem aqui informações sobre a venda de produtos, categorias restritas, né? Produtos que necessitam de liberação e restritos pela Shopee. Então a gente pode ver aqui, ó, suplementos alimentares é uma delas, né? Então, nesse artigo ela vai explicar o que é preciso, né? Ó, como solicitar a liberação da venda. Então tem que ter uma conta cadastrada com o CNPJ ativo, né? Informar o número do CNPJ e do KNAI correspondente à atividade autorizada. Ou seja, para a gente comercializar e anunciar suplementos alimentares na Shopee, a gente precisa ter no mínimo um MEI e aí no KNAI, né, que se enquadra na comercialização desse tipo de produto, certo? Então, essa sessão aqui foi só para mostrar, né, que tem essa barreira, e aí realmente na Shopee, para a gente trabalhar com o catálogo completo da Fabuloso, a gente vai precisar de um CNPJ, né? E de novo, é super indicado, né? Quem está começando e pode abrir um CNPJ, um MEI, né? Ele tem um custo bem baixo, assim, então é bem interessante, porque a gente consegue ter um crescimento muito mais rápido dentro da plataforma também. Beleza, vamos lá para anunciar um produto, então, agora que a gente consiga, né, fazer todo o processo. Lembrando, aqui na seção de produtos, a gente tem adicionar produto, listagem única, né, para anunciar um produto individual. Então, aqui a tela de cadastro, né, do produto dentro da Shopee. A gente tem esse painel à esquerda que é a sugestão de preenchimento. Então, a gente vai ver que conforme a gente for, né, adicionando informações, imagens e tudo mais, ele vai ir marcando em verde aqui. Então é interessante que a gente consiga marcar o máximo possível, né, ou todos, porque isso vai ajudar a expor melhor o nosso anúncio, tá? Ele se caracteriza como um anúncio aí de qualidade excelente quando a gente tem todos esses atributos, né? E ele impulsiona mais o nosso anúncio dentro da plataforma também. Bom, como a gente não pode cadastrar então um suplemento, vamos pegar algum outro produto que seja um acessório. Tá? A gente pode pegar esse primeiro produto aqui do catálogo, que é uma corda de pular da Volo Sports, tá? Como que a gente vai fazer então? A gente vai pegar o SKU. O SKU é o código, né, do estoque desse produto específico lá dentro da Fabuloso. Ou seja, sempre que a gente precisar verificar um item, um produto, cada produto do catálogo vai ter um código único, tá bem? Então, sempre tá atento, né, para quando fizer alguma referência e um cadastro, usar esse código de forma correta, né? Então a gente vai pegar esse SKU da corda de pular e a gente vai lá no site da fabulososhop.com.br e vai colar aqui o código. E aí ele vai buscar para nós o produto que a gente quer anunciar. Aqui no site da Fabuloso, o que a gente vai, né, o que a gente vai buscar aqui principalmente? A gente vai pegar as imagens, certo? E também a descrição do produto, tá? Então aqui a gente vai pegar a primeira imagem, vai guardar a imagem como e fazer o mesmo procedimento com a segunda imagem, tá? A gente vai voltar lá na tela de cadastro e adicionar essas duas imagens então. Ó, vocês podem ver que na Shopee aqui, ele aparece uma prévia do nosso anúncio aqui na direita, né? Então a gente pode ver, ó, pré-visualização. Aí conforme as imagens que a gente já incluiu, ele aparece aqui, né? Quando tiver outras informações, ele vai preenchendo aqui, a gente pode ter uma ideia de como vai ficando o nosso anúncio, né? Na Shopee, diferente do Mercado Livre, por exemplo, a gente consegue fazer a imagem de capa ambientada. Ela não precisa necessariamente ser com fundo branco, tá? Às vezes algumas categorias ali tem umas restrições, né? Mas a gente pode fazer esses testes depois de colocar uma foto ambientada ao invés de uma foto de fundo branco, né? Como imagem de capa, tá bem? Bom, aqui vídeo então do produto nesse momento nós não temos, né? Mas precisa respeitar aqui, né? Tamanho máximo de 30 megabytes, né? A resolução também de 1280 por 1280. O vídeo tem que ter de 10 segundos a 60 segundos, né? 1 minuto. O formato em MP4, né? E respeitando esses requisitos, a gente consegue então subir também um vídeo, tá? Assim como no Mercado Livre, é muito importante que a gente tenha vídeo, né? Sempre traz uma maior quebra de objeções ali do produto para o cliente, então vale a pena e traz muito mais conversão. O nome do produto, então, a gente vai pegar lá do catálogo da Fabuloso. Aí a gente pode também incluir a marca aqui no título, né? Corda de pular, PVC Volo Sports. Aí a gente vê que já marcou aqui, ó, um dos atributos, né, de sugestão de preenchimento, que no caso incluiu um título que tenha entre 25 a 100 caracteres, né? Aqui na Shopee a gente pode incluir até 120 caracteres, tá? Mas como ele mesmo indica aqui, o interessante é ficar entre os 25 e 100,
né? Então a gente pode também usar algumas palavras-chave, termos buscados desse produto para facilitar com que os clientes cheguem no nosso anúncio, né? Só é importante ter o nome coerente com o produto realmente e não só fazer um jogo ali de palavras-chave, né, de forma aleatória, tá? A categoria ele vai puxar de novo de forma automática, a gente só precisa confirmar se está de acordo, né? Então aqui ele já puxou cordas de pular, tá certinho, né? Do contrário, a gente poderia fazer uma pesquisa como comprador lá na Shopee e aí ver esse mesmo produto de um concorrente e em qual categoria que ele está cadastrado. O código EAN, então, a gente tem lá no catálogo também, sempre a última coluna aqui da planilha. Então a gente vai ter ali o código EAN, o código universal, a gente pode copiar e colar. E a descrição, a gente vai lá no site da Fabuloso Shop e aí a gente pode copiar e colar também todo esse texto, né? Lembrando que ele desconfigura um pouco quando a gente cola, né? Dando uns espaços ali. Então a gente pode ajustar caso queira. E aí ele também já marcou aqui, né? Adicionar pelo menos 100 caracteres aqui no campo da descrição. Ele já marcou mais uma sugestão ali de preenchimento, certo? Aqui nessa próxima seção de especificação, então ele pede a marca, né? A marca a gente tem ali no catálogo, certo? Volo Sports. Então a gente vai aqui nesse campo de busca e vai escrever Volo e vai marcar ali a marca do nosso produto, certo? País de origem aqui a gente pode preencher também com o Brasil, né? Duração da garantia a gente pode deixar 1 mês, que é a garantia pelo Código do Consumidor de 30 dias, certo? Aqui a quantidade é 1. E aí a gente já pode ver aqui também, adicionar pelo menos 3 atributos, né? Nessa seção de especificação. E ele já marcou aqui mais 2, né? 2 campos de sugestão, certo? Quanto mais informações, né, a gente puder marcar aqui, melhor que a gente tenha, tá? Mas até 3 seria ao menos o ideal para que a gente tenha essa sugestão de preenchimento aqui marcada, certo? Bom, agora a gente vai aqui então para informações de venda, certo? Aqui a gente tem variações, preço, estoque e atacado, né? A gente vai basicamente ficar em preço e estoque, mas se o nosso produto tem uma variação de tamanho, de sabor, né, a gente poderia estar colocando essas variações dentro tudo num mesmo anúncio, certo? Nesse caso aqui a corda, né, ela é uma variação única, então a gente não vai incluir. Como que a gente vai fazer então a precificação, tá? A gente vai usar essa planilhinha, que é a mesma que a gente também tem lá para usar no Mercado Livre, certo? E a gente vai usar esse campo de baixo aqui, que é destacado para Shopee, né? Diferente do Mercado Livre, que a gente tem comissões diferentes conforme o tipo de anúncio ou a categoria, e também taxas de frete ali que variam, na Shopee a gente tem essas taxas sempre fixas, tá? Como que fica? 20% é a comissão da Shopee, lembrando, porque a gente participa do programa de frete grátis, né? Se a gente não participasse do programa de frete grátis, essa comissão ia ser um pouco menor, mas também nós não iríamos oferecer frete grátis nos produtos acima de R$19, certo? Então a gente vai trabalhar sempre contando que vocês estejam cadastrados no programa de frete grátis, conforme a gente mostrou ali na aula anterior, né? Então a comissão da Shopee vai ser sempre 20% e um custo fixo de R$4 por item vendido, certo? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai lá no catálogo da Fabuloso, a gente vai ver o custo dessa corda, né? Aqui na coluna G, então a gente tem que o custo é 17,10. Na planilha a gente vai preencher 17,10. E aí a gente vai colocar o preço de venda manualmente e aí vai verificando até que margem, né, que a gente quer trabalhar. Mas vamos supor, se eu vender a R$ 29,90, a gente tem um lucro de R$ 2,82. Ou seja, 9,4% a nossa margem, tá? Lembrando, o que é o ideal trabalhar aqui? A longo prazo, é interessante que a gente sempre esteja na casa dos 10% de margem, né? Para mais um pouco, né? Mas inicialmente, como estratégia para a gente conseguir as primeiras vendas, né? Ranquear nossa conta, os anúncios e tudo mais, a gente pode trabalhar sim com uma margem menor, né? Eu nunca indico que tenha prejuízo, mas no início que possa empatar um pouco, por exemplo. Vamos supor que aqui seria uma estratégia, né, para a gente começar a fazer as primeiras vendas e ter avaliações nesse anúncio, nesse produto, na loja. Então a gente poderia estar vendendo a R$ 26,90, ter um lucro de 42 centavos, que é 1,6%. Logicamente que isso é baixo, no longo prazo não é o objetivo, mas é uma estratégia para ter as primeiras vendas, né?
A única coisa quando a gente aplica essa estratégia é sempre ter o cuidado de estar monitorando, né? A gente pode, por exemplo, estipular, eu vou deixar um estoque de 3, 5 unidades para vender nesse preço, né? Porque aí quando eu vender essa quantidade que eu estipular, aí eu posso ir lá e aumentar um pouco o preço. Vou vender então agora a R$ 27,90. Aí eu aumento para 4,4%. E assim, né, a gente vai fazendo conforme vai tendo vendas e tendo avaliações ali, tanto no produto como na nossa loja, tá bem? Então vamos precificar esse produto a R$ 27,90 nesse caso, a título de treinamento, tá? R$ 27,90. E aí o estoque, lembrando, o estoque a gente sempre também vai conferir lá no catálogo, né? Então esse primeiro produto, a corda, a gente tem aqui na coluna F, 1.468, né, peças em estoque, né? Lembrando, a gente pode colocar a quantidade máxima. O ideal nunca é utilizar a quantidade máxima que está aqui no catálogo, porque a gente divide esse catálogo com todos os outros vendedores que têm acesso, né, aos produtos da Fabuloso. Então, esse número pode diminuir a cada dia, né, e de forma rápida. Então, para ter essa segurança, o ideal é usar da metade para baixo, digamos assim, pode ser uma estratégia. Né? Ao menos para não acontecer o quê? A gente anunciar um produto, né, com um estoque de X, e aí todos os vendedores estão vendendo muito aquele produto e de um dia para o outro esgota. E tu esquece de esgotar esse produto na tua loja. E aí tu faz uma venda de um produto que tu não tem em estoque. E aí a Fabuloso não vai ter como enviar esse produto. E aí tu vai ter que cancelar a venda, vai ter que tentar negociar com o cliente, isso pode ser muito ruim, né? Cancelamento de venda traz penalizações e tal, então a gente precisa evitar ao máximo, né? Então nesse caso, vamos colocar 5 unidades em estoque, já que a gente está com um preço estratégico, né? Só para título de exemplo aqui, a gente vai colocar que tem 5 peças em estoque, certo? Aí nos próximos campos aqui, a próxima seção seriam informações fiscais. Aí como a gente é CPF, ele já mostra aqui que é opcional, certo? Uma vez que a gente tiver o CNPJ, né, abrir o MEI ou tiver com microempresa, aí esse campo ele se torna obrigatório, tá? E aí a gente tem essa informação de NCM lá no catálogo também, quando for necessário. Tá do lado do código EAN aqui, ó, NCM. E as outras informações, daí o interessante é que vocês busquem com um contador, né? Dependendo como tiver o cadastro do CNPJ de vocês, certo? Mas, de novo, quem for CPF, tiver iniciando dessa forma, aí não precisa colocar essas informações, tá? No próximo campo a gente vai para a parte de envio, né? Essas informações a gente tem então tudo no catálogo também. Ó, então a gente vai pegar o peso aqui, que é 0,3 quilos. 0,3. E aí, aqui as dimensões. Largura são 12 centímetros. Comprimento são 10 e a altura que são 8. E aqui a gente precisa ativar um modelo de envio, certo? Aí a gente vai conforme as opções que vocês tiverem disponíveis. Lembrando, inicialmente a gente acaba trabalhando principalmente com correios, né? Então a gente só precisa escolher aqui a opção. Sobre encomenda não precisa marcar, né? E aqui na última seção então vai ter a condição do produto, a gente sempre vai vender um produto novo, né? E o SKU. Aí o SKU, lembrando, é o que a gente tem lá no catálogo, né? Que é o código único para cada produto. Então, a gente pega o código SKU da corda, que a gente está anunciando, e vai jogar aqui. Perfeito? Aqui, então, a gente tem uma pré-visualização de como está o nosso anúncio, né? Com a descrição e tudo mais. E aqui nas sugestões, a gente vê que só faltou marcar, então, adicionar mais imagens, né? Que a gente só tem 2, ele pede pelo menos 3, e adicionar um vídeo, né? Então, o que né, é possível fazer? É possível entrar no site da própria Vôlei Sports, né? E buscar essa corda, esse produto, e adicionar algumas imagens aqui. Quem sabe até vídeos, né? Que possam ter lá no site da marca, perfeito? Aí dessa forma a gente consegue ter o anúncio 100%. Aqui no exemplo para treinamento, a gente vai deixar dessa forma, vai salvar e publicar, né? É possível salvar e não publicar, para publicar depois, né? Se caso queira salvar e tem que fazer alguma edição ou verificar algum tipo de detalhe ali que ficou pendente agora, né? Mas tu pode salvar também e já colocar para publicar, que é o que a gente vai fazer agora aqui. Bom, então a gente vê aqui que no nosso painel de produtos, né, agora a gente tem o nosso primeiro produto.
né? Ó, o título, conforme a gente cadastrou. Aí mostra o SKU principal. Aí tem o ID do item, né? O número de identificação dentro da Shopee e de modelo também. Isso aqui vai ser necessário se um dia precisar entrar, né, em contato com o suporte da Shopee e informar, pode informar essas informações aqui. Aqui a quantidade de vendas, o preço, o estoque, a qualidade do conteúdo. Então isso aqui é aquele painel, né, que a gente tinha ali de sugestões. Então ele mostra que a gente tem um anúncio que pode ser melhorado, né, e mostra o que falta para ele ser melhorado, certo? Aqui a gente tem as opções de editar o anúncio e também aqui copiar, ir para a página do produto, desativar e algumas outras opções aqui se a gente quiser. Tá? Na Shopee a gente tem um modo de visualização também, aqui ele é um modo de lista e aqui ele aparece, né, um pouco maior, então vocês podem alterar conforme a preferência de vocês, né? Eu acho esse modo de lista melhor no sentido de que a gente tem algumas informações mais à mão aqui, né? Agiliza e facilita a gestão no meu ponto de vista, mas vocês podem estar verificando aí a forma que melhor se encaixa, né, para vocês trabalharem. Outro detalhe também, às vezes a gente pode salvar e publicar um anúncio novo e ele não vai estar aqui nessa aba de ativos. Por quê? Porque ele vai entrar em análise da Shopee, né? Geralmente vai entrar em análise quando tiver algum termo no título do anúncio ou na descrição que a Shopee entenda que tenha que analisar, que pode ser um produto perigoso, ou restrito, ou proibido, né? Então, dependendo, às vezes um suplemento que tenha um termo, né, específico, pode ser que entre em análise, aí fica, né, um período em análise para depois ou entrar como ativo ou como violação, se for o caso, né? Então, claro, se entrar como uma violação e vocês entendem que não é uma violação, a gente pode entrar aqui nesse campo e aí pedir uma contestação e acionar o suporte da Shopee. Aqui então a gente pode navegar na página do produto para a gente ver, né, esse nosso primeiro anúncio cadastrado, ir para a página do produto. Aí aqui a gente vai ver como os clientes acessam o nosso anúncio, né? Então a gente pode ver aqui a categoria que ele se encontra e aqui todas as informações conforme a gente preencheu, certo? Então a gente tem aqui, ó, se nós não participamos do programa de frete grátis, o produto não traz essa tag aqui de frete grátis, certo? Então isso ajuda muito a converter, né? Se um concorrente nosso vende esse mesmo produto e ele não participa do programa de frete grátis, ele não tem essa tag, né? E os clientes buscam muito essa tag de frete grátis, tá? Então aqui ele vai aparecer o preço que a gente cadastrou, título, preço, as imagens, o vídeo também, se a gente tivesse incluso um vídeo, né, a questão de quantidade, o estoque disponível, e aí aqui as informações da nossa loja, certo? Detalhes do produto, aí as características conforme a gente preencheu lá nos atributos, e a descrição, certo? Então, a partir do momento que a gente tiver vendas, também vão aparecer aqui na página do produto as avaliações, né, conforme ali a quantidade de estrelas e também comentários, quando for o caso. Tá? E aí mais abaixo a própria Shopee começa a mostrar daí produtos relacionados com esse nosso anúncio de outros vendedores, certo? Então, da página de produto seria isso aí. Fechou então sobre o produto, a gente vai aqui para Home novamente e aí só uma visão geral, né? Aqui desse painel inicial a gente já viu, né? O que é muito importante aqui, a questão de reputação na Shopee, né? No Mercado Livre a gente tem ali as cores, né? E depois medalhas. Então aqui a gente tem essa parte de desempenho da loja, onde a gente vai ter as métricas e como é que está a nossa performance, né? Se está ruim, boa, excelente. E também a gente tem o selo de vendedor indicado, né? Então a gente pode entrar aqui para a gente ver na parte de desempenho da conta, a gente também consegue ver depois o que é necessário para ser um vendedor indicado, né? Realmente vale muito a pena, porque isso aparece logo na parte de busca lá dos produtos, né? Os anúncios de lojas que são indicadas, então já tem um selo e uma tag ali que indica para o cliente que é uma loja já mais confiável, né? Uma loja que performa melhor e tem um desempenho bom. Tá? Então aqui a gente pode ver que tem vendedor indicado e aí melhorar 4 critérios, né? Se a gente colocar em exibir detalhes, aí a gente vai ver quais são esses critérios para a gente poder atingir a tag, né? O selo de vendedor indicado. Tá? Então a gente tem aqui compradores únicos, né? Dentro de um período, então a gente precisa igual ou maior que 10. Pedidos mínimos também no último mês, né, nos últimos 30 dias, então igual ou maior que 30. Avaliação da loja, CNPJ, então se a gente não tiver CNPJ, a gente não consegue o selo de vendedor indicado.
E aqui os demais critérios, né? Taxa de resposta do chat. Então na Shopee é muito importante realmente estar sempre atento ali, monitorando o chat para responder, né, num tempo hábil e não ser penalizado. Aqui taxa de não cumprimento, aí a questão de atrasos e tudo mais, né? Atrasos sempre evitar, seja o canal que for, mas conseguir despachar os produtos no prazo, né? Conforme entrarem as vendas, respeitar o corte lá da Fabuloso, colocar o pedido no tempo, tá? E assim por diante. Então a gente mantendo esses indicadores, a gente consegue o selo de vendedor indicado, tá? Que além de uma credibilidade maior para os clientes, a gente tem ali alguns benefícios, né? Principalmente quando a gente precisa antecipar, né, um crédito ali da nossa conta, então a gente tem uma taxa menor por ser vendedor indicado. Bom, aqui no painel à esquerda, então, a gente tem algumas seções, né, para navegar. Os pedidos, né, que a gente tiver. Então, cada status aqui, principalmente meus pedidos, a gente consegue ter uma visão geral, né, do que a gente tem já com pagamento confirmado, né, para enviar. Quando alguém fizer um pedido, por exemplo, gerar o código Pix ou um boleto, mas não pagar, eles vão ficar aqui. A gente pode entrar em contato com o cliente, né? Pode mandar uma mensagem, mandar um cupom. Então tem formas de reverter, né, esses pedidos que não foram pagos. Aí o que já for enviado, concluído, né, ele vai aparecer aqui por diante nesses campos, tá? Aí no campo de produto que a gente já navegou, a gente vai, né, ver o catálogo que a gente tem anunciado dentro da nossa loja. Aqui é a central de marketing, né? A conta nova, ela não tem algumas funções, né? Conforme a gente performa, a gente vai acessando aí mais ferramentas que ajudam, né, a gente a impulsionar, né, posicionar melhor nossos anúncios ou ferramentas de conversão realmente, né, como desconto em percentual, cupons e etc. Tá? Então isso aqui sempre é muito importante a gente utilizar, né? A gente tem aqui desconto. Né? Então vamos criar uma promoção só para a nível de exemplo aqui para a gente ter uma ideia. O nome da promoção então aparece somente para nós, para os vendedores, né? Então vamos botar teste 01 e aí eu posso escolher o período, né? Ele deixa, se não me engano, até 6 meses, né? A gente pode colocar o período da promoção. Aí os produtos, a gente adiciona os produtos que a gente quer que participem. Aí aqui a gente tem o valor cadastrado, certo? Aí a gente pode escolher duas formas do desconto, né? Ou a gente coloca um percentual para ele colocar de desconto, por exemplo, 5%, aí ele aplica ali no valor, ou a gente digita um valor, né? Ó, quero vender a R$ 25,90. Aí aqui tem que usar ponto, não vírgula, né? Ó, que seriam 8%, tá? Aí é interessante a gente lembrar, opa, eu tenho 4,4 de lucro. Então aqui no mínimo eu poderia estar vendendo a R$ 26,90. Então a gente vai colocar R$ 26,90 aqui, certo? Lembrando, esse seria aí uma estratégia, né, de preço mínimo para a gente ter as primeiras vendas e depois aqui na promoção mesmo a gente vai ou remover esse anúncio da promoção, né, ou mudar aqui, por exemplo, de R$ 26,90 para R$ 27,50 e assim a gente vai, né, até subir o preço e chegar na margem ideal ali de uns 10%, certo? A gente pode fazer algumas ações em massa aqui, né? Se a gente tivesse mais produtos, a gente poderia botar um percentual de desconto aqui e aplicar para todos. O estoque da promoção, a gente pode colocar um limite ou não, né? E o limite de compra também, por usuário ali na promoção. Mas esse aqui eu não sugiro, né, deixar nenhuma limitação. Então aqui habilitar e desabilitar, né? A gente deixa sempre no verdinho. Com o desconto, o estoque, então é o estoque máximo que a gente tem do produto. E a gente pode confirmar. Aí lembrando que a gente ficou aqui, ó, o período da promoção das 11h30, das 11h30 até o meio-dia e 30. Então, né, vai demorar ali 20 minutos. Eu poderia ter colocado o horário um pouco mais próximo, né, mas ela vai ficar agendada. Então, uma vez que essa promoção estiver ativa, a gente vai entrar lá nos produtos e vai ver que vai aparecer aqui no preço, o preço cheio que a gente cadastrou e o preço na promoção, né, que não está ativo ainda, né. Então, aqui às 11h30, né, aí ele vai ativar esse preço, certo? Uma vez que eu tenho alguma promoção, né? Uma vez que eu tenho esse anúncio, o produto dentro de uma promoção, eu já não consigo mais editar o valor cheio dela, né? Então, se precisar fazer isso, por exemplo, o produto tem um ajuste de preço ali no catálogo da Fabuloso. Eu preciso cadastrar ele com um valor maior. Aí o interessante é o quê? Vocês vão avaliar que promoções que esse anúncio tá, né, agendado aqui, ou já ativo. Vocês vão ter que ir nessa promoção e desativar esse anúncio da promoção. Ou desativar a promoção como um todo, né? E aí vocês vão poder vir no cadastro aqui do item e alterar o valor, certo? Do contrário, ele vai ficar ali congelado essa opção.
Aí outras opções também de promoção, né, que a gente pode criar aqui são leve mais por menos, né, levar mais quantidades de um mesmo produto e aí vai ter um percentual de desconto. E ofertas no combo, que seriam também selecionar ali produtos específicos, geralmente que se complementem, e aí a gente cria, né, uma oferta especial com base nisso, certo? Aí ofertas relâmpago da loja também é uma ferramenta bem interessante, né, que a gente consegue deixar o produto por um período específico de tempo, com um gatilho de urgência, ele fica com um cronômetro, né, decrescente, mostrando que aquele anúncio, aquele produto, está por um valor específico em oferta, só por determinado período de tempo. Né? Então aqui a gente pode colocar em criar, só para também ter uma ideia de como faz. A gente vai sempre selecionar no calendário o dia, o horário. As ofertas relâmpago, elas são por períodos, né? Então a gente pode ver que hoje eu conseguiria criar uma que vai ficar ativa do meio-dia, das 12 às 18 horas, certo? Então eu confirmo a data e o período, e aqui eu vou adicionar produtos, conforme a outra promoção ali. Aqui eu confirmo. E aí, aqui, a grande jogada é o quê? Para a oferta relâmpago, eu só vou conseguir ativar ela se o valor que eu tiver ofertando for menor do que o menor preço desse produto. Ou seja, o cadastro dele é R$ 27,90. Lá na promoção de desconto, a gente colocou a R$ 26,90. Então, aqui na oferta relâmpago, ele precisa ter um valor menor do que o R$ 26,90, tá bem? Senão, ele não vai deixar a gente ativar esse produto. Então, a gente pode colocar, por exemplo, R$ 26,89, tá? 1 centavo abaixo. E aqui é interessante no estoque. O que acontece? Se a gente colocar todo esse estoque na oferta relâmpago, esse produto vai ficar ativo só na oferta relâmpago. E ele vai ficar sem estoque fora dessa oferta relâmpago. Então é interessante a gente colocar menos unidades do que o total aqui para a oferta relâmpago. Ou seja, se a gente tem 5 unidades cadastradas, a gente vai deixar só uma nessa oferta relâmpago. E aqui, habilitar, desabilitar, a gente clica e vê se ele vai aceitar. Então, perfeito, ele aceitou, a gente vai confirmar. E aí, de novo, né, a gente criou a oferta relâmpago das 12 às 18, aí a gente vai ter que esperar. Quando chegar nesse período, aí esse preço vai ser aplicado, né? Se a gente volta lá em produto, aí a gente consegue ver que ele está, o preço cheio e 2 promoções ativas, sendo uma a de desconto, a minha promoção, a R$ 26,90, e a oferta relâmpago aqui das 12 às 18, então, por R$ 26,89, tá? Aí a gente pode ver na página do produto que, embora não esteja ativo, ele já mostra o valor cheio e ele mostra que tem oferta relâmpago que começa das 12, né, do dia de hoje. Então, um cliente que entre aqui, provavelmente ele vai aguardar esse período para realizando a compra, né, com desconto. E aqui, então, também a gente tem a parte de cupons, né, que a gente pode estar criando. Cupom de loja, de produto, né, cupom exclusivo, cupom de live para quem faz lives, né. Então, cupom também é muito interessante. Às vezes, as pessoas colocam o produto no carrinho e não finalizam a compra. A gente pode ter um cupom específico para isso, né? Então, é bacana de trabalhar aqui também com os cupons. E aqui em campanha seriam as campanhas oficiais, então, da Shopee. E quando a conta de vocês, a loja de vocês estiver apta a participar, vai aparecer aqui as opções, né? Como eu disse, geralmente são as campanhas ali mensais, né? 10 do 10, 11 do 11 e etc. Então, vocês podem participar. E aí, então, esse painel de marketing, né, é um painel geral, e aí a gente pode acompanhar também todos os outros aqui à esquerda, né, ver o que está cadastrado. Aqui a gente tem essa seção de atendimento ao cliente, né, que daí seria a gestão de chat, vai mostrar como é que está a nossa taxa de resposta, tempo de resposta. Então, lembrando aqui, é sempre interessante deixar, tá sempre atento, né, monitorando e não deixar que passe muito tempo, né, que a gente pode tomar alguma penalização se não responder dentro do período estipulado. A gente consegue também aqui configurar algumas respostas automáticas, né? Mas lembrando que essas respostas automáticas, elas não contam como resposta na taxa de resposta. Ou seja, se um cliente entrar em contato, e mesmo que vocês configurem respostas automáticas, a gente precisa acessar e ter mensagens manuais ali naquele chat. Do contrário, ele pode contar como atraso na resposta, tá bem? É mais no sentido aqui de dar um atendimento mais rápido para o cliente, já tirar algumas dúvidas, né, que sejam padrão ali do produto e tudo mais, a gente já consegue fazer isso. Mas tem que estar atento e tem que entrar em contato igual, de forma manual com o cliente. Aqui, gerenciamento de revisões, é quando a gente começa a receber as avaliações dos produtos, né, então a gente consegue ter uma ideia de como que está isso nesse painel, a gente consegue responder essas avaliações também, tá? Lembrando que essas avaliações aparecem lá no anúncio, na página do produto.
Então é bacana que a gente, quando receba, também responda, mesmo que seja uma avaliação negativa, a gente possa entrar em contato, né, pedir para conversar no chat, enfim, se mostrar ali proativo, que muitas vezes a gente consegue reverter uma situação, né, que parece negativa, só prestando um bom atendimento, tá? Bom, aqui nessa parte de finanças, então, minha renda e saldo da carteira, diferente do Mercado Livre, a gente tem uma conta no Mercado Pago e começa a gerir, né, toda a receita das vendas a partir do Mercado Pago. Aqui é dentro da própria Shopee, né? A gente tem aqui, então, em minha renda, né, seriam todos os pedidos que a gente tem em andamento, né, pedidos completos, no caso, o valor de venda, né, pendente, ou seja, seriam pedidos que estão em andamento, onde o saldo dessas vendas ainda não entrou na nossa carteira, mas a gente pode entender né, qual é a previsão ali de receita que a gente tem. E aí, então, o saldo da carteira, a gente vai entrar para ver o que a gente já tem, né, de recebidos das vendas. Aqui, para acessar o saldo da carteira, então, ele vai solicitar um PIN, e aí vocês vão criar um código ali de 6 dígitos, que toda vez que vocês fizerem uma transação, né, fizerem um saque, vocês vão utilizar esse código, tá bem? Aqui, contas bancárias também, interessante que vocês possam acessar, e aí cadastrar a conta que vocês vão estar recebendo esses pagamentos, né? Aqui ele está pedindo o PIN também, mas aí o que acontece? A conta precisa estar, né, vinculada à pessoa ou à empresa que tem o cadastro da loja, né? Então, se tu está utilizando agora a loja com o CPF, pode ser tua conta pessoal CPF. Se tu está usando CNPJ, aí precisa ser uma conta CNPJ, né? Então, como que funciona o fluxo? O fluxo de recebimento, então, na Shopee, ele geralmente é após 7 dias que o cliente recebeu a mercadoria, que a gente recebe o saldo na nossa carteira, né? Assim como no Mercado Livre, são os 7 dias que o cliente tem, por lei, né, para devolver um produto por arrependimento, né? Ou para ver também se pode ter acontecido algum outro problema com o pedido, e aí é o prazo que eles estipulam, né? Isso pode variar, logicamente, lembrando que tem o tempo de transporte, né? E aí mais esses 7 dias após a chegada da mercadoria no endereço do cliente, tá? E aí a gente vai ter esse saldo na nossa carteira. Então a gente pode solicitar os saques ali, geralmente não tem um horário de corte, mas geralmente esse saque ele acontece no mesmo dia, né? A gente faz o saque aqui na Shopee e recebe na nossa conta que a gente vinculou e cadastrou no mesmo dia. Aqui informações gerenciais, então a gente vai ter informações de sessões, visitas, né? Produtos que tem visualizações de página por produto. Depois a gente vai ter um painel de vendas. Nesse painel de produto a gente consegue ver, por exemplo, clientes que adicionaram produtos ao carrinho, né? A gente consegue ver a quantidade e tudo mais. Então a gente consegue fazer uma série de visualizações aqui, né? E estratégias e ver como que os nossos produtos estão performando. Mesmo que a gente não tenha vendas ainda, a gente consegue, né, ver quais produtos estão recebendo mais visitas, visualizações, né, adicionados ao carrinho, e aí a partir disso ir tomando algumas ações. E aí desempenho da conta, a gente vai voltar naquela mesma tela, né, no painel, onde a gente consegue ver ali os critérios para o vendedor indicado, e aqui mesmo não sendo indicado, a gente precisa manter esses critérios aqui, né, para ter um desempenho da conta excelente, certo? Se a gente não cumpre algum deles, então essa nossa nota aqui vai caindo e isso prejudica, né? Tanto o impulsionamento dos anúncios como da loja, tá bem? Bom, por último, pessoal, seria a central de educação aqui da Shopee, né? Centro de Educação do Vendedor, que eu já havia mostrado antes para a gente entrar no programa de frete grátis. Aí aqui também é interessante que tem por níveis, né? Se você está começando, básico, intermediário, avançado, e aqui tem muito conteúdo, né? Para aprender como mexer na plataforma realmente, como fazer os anúncios da forma correta e assim por diante, né? Então tudo que a gente já deu uma revisada aqui, por exemplo, central de marketing, né? A gente pode entrar aqui, ele vai ter todas as ferramentas, né? Fiquei com a dúvida em cupons, como que eu crio, né? Então aqui ele vai dizer como que como gerir e tudo mais, como criar cupom de moedas, né? Vocês podem estar utilizando essa central, então, para estudar ali e ir se diferenciando. Então, algumas dicas, né, para vocês começarem aí ter um maior sucesso, tá, com a loja de vocês na Shopee. Acho que o ponto principal é sempre ter um anúncio diferenciado, né, com boas imagens, com vídeo, com uma descrição, né, não apelativa, mas que se diferencie, certo? Então, esse é sempre o ponto principal dentro do marketplace, né? Aqui nesse caso, dentro da Shopee. Então, ter um bom anúncio. Outro ponto é a questão do preço. A gente começar com preços mais competitivos, né? Que a gente não saia no prejuízo, mas que tenha uma margem que quase empate.
mas ao menos para ter as primeiras vendas, né, para criar uma relevância. Lembrando que o jogo da venda online dentro dos canais de venda é sempre tu ir posicionando o teu anúncio, a tua loja, ganhando avaliações, né, e tendo essa interação. Então essa roda vai girando e aos poucos a gente consegue crescer e ter uma melhor margem, né? Então inicia com um preço bem competitivo para ter as primeiras vendas, e vai aumentando, né, o preço aos poucos, conforme a gente vai tendo vendas. Então para ter uma operação ali saudável a longo prazo. Outra questão também que cabe sempre é a criação de kits, né? Produtos que conversem entre si ou, né, mais quantidade de um mesmo produto, a gente acaba conseguindo ter uma margem mais competitiva, às vezes consegue oferecer algo que seja interessante para o cliente. Usar essas ferramentas da central de marketing, né, de impulsionamento e de conversão, então desconto, oferta relâmpago, cupons, né, a parte de moedas ali é sempre interessante, o cliente da Shopee ele busca muito isso, né, então é estudar essas ferramentas e aplicar elas cada vez mais, né, para te ajudar a sair na frente ali com os teus anúncios. O Shopee Ads, então a publicidade paga, né? A gente acabou não entrando no detalhe. Inicialmente eu não sugiro, né, que utilizem, porque é sempre interessante a gente conseguir ganhar relevância e destaque na loja, nos anúncios de forma orgânica inicialmente, porque isso nos força também a aprender como fazer da forma correta, né? Porque muitas vezes a gente não tá com um bom anúncio e aí a gente investe em publicidade no Shopee Ads e a gente só vai estar impulsionando um anúncio que não tá bom. Então a gente vai gastar dinheiro e os clientes vão continuar não clicando ou clicando, mas sem comprar o nosso produto, né? Então isso não é interessante. O bom é que a gente siga essas instruções e a partir do momento que a gente tem um produto já validado, com vendas, com avaliações, aí a gente começa a estudar e entrar com publicidade ads, para daí impulsionar algo que realmente é bom, né? Então as pessoas vão clicar e vai ter muito mais chance de conversão. E aí uma última dica, que eu vou mostrar aqui na tela do computador, é a ferramenta de impulsionar, tá? Porque isso a gente consegue fazer o quê? A Shopee deixa a gente selecionar até 5 produtos que eles ficam impulsionados por um período de 4 horas. Ou seja, é como se a gente estivesse utilizando publicidade ads nesse produto, mas sem pagar nada, né? Então, a cada 4 horas, a gente pode ir lá e renovar esse impulsionamento. Então, a gente pode utilizar isso aí de forma estratégica também. Então, realmente, isso aí é uma ferramenta que não tem custo e ajuda a posicionar o nosso anúncio lá nas primeiras páginas. Aqui na seção de produtos, né, a gente vai ver nosso catálogo e aí tem essa opção de mais. Aqui a gente tem o impulsionar. Então a gente clica aqui e já começa um cronômetro, né, de 4 horas decrescente. Então quando a gente tiver mais produtos, lembrando, a gente pode colocar até 5 produtos pelo período de 4 horas, tá? E depois a gente pode impulsionar os mesmos ou outros, né? Aí vai da estratégia. O importante é que vocês utilizem tanto essa ferramenta como as outras e sempre monitorem para poder saber o que aconteceu, né, a partir da ação que tu tomou. Mas é isso, com essas ferramentas, essas dicas, né, e tendo uma gestão ali dia a dia, lembrando que é importantíssimo ter o acesso diário na plataforma, para que vocês possam ir se familiarizando e entendendo como tudo funciona, tá bom? Então, desejo aí boas vendas e até a próxima.